Boa noite a todos, boa noite em especial ao nosso torcedor. Eu gostaria de agradecer publicamente ao presidente, ao Jorge, toda a direção, pela confiança, né? Me sinto muito honrado de estar aqui hoje, muito feliz, fui muito bem recebido, né? Desde o primeiro contato que tivemos e aceitei rapidamente esse convite porque acredito, né, que esse projeto está sendo conduzido de maneira equilibrada, está sendo de maneira séria conduzido. Temos um grupo de atletas, né, que foi, sem dúvida alguma, um dos principais motivos de eu ter aceitado esse convite, né, um grupo competitivo, de muita qualidade, e que, nesse momento, né, me faz ter a certeza que a gente pode colher bons frutos, né, num trabalho que se inicia agora, herdado através do trabalho anterior do Guto, que foi um trabalho vencedor, de muita qualidade, né? Tive a oportunidade de trocar algumas mensagens com ele ontem, então publicamente também agradecer ao Guto por, né, e respeitosamente o trabalho que ele deixa, que a gente possa ter a sabedoria também de conduzir, né, de maneira equilibrada, o bom legado que fica, né, e possamos, dentro das nossas limitações, dar a contribuição necessária para que o Ceará possa se manter, né, crescendo e buscando seus objetivos dentro da competição. Legal. Professor, a gente vai começar as perguntas agora com o repórter Del Luiz, da Rádio Verdes Mares. Opa, boa noite. Boa noite ao Jorge, boa noite ao presidente, ao Robson, ao Eduardo, né? Você, Thiago, prazer conhecer você pessoalmente, já acompanhava o seu trabalho, né? Eu tive que anotar as perguntas, porque, como é muita gente, né? Para não repetir, como eu fui o primeiro, ainda bem, eu vou te perguntar aqui algumas perguntas que... Claro que eu vou te perguntar só uma, né? Eu anotei algumas, mas... Eu vou te perguntar aqui, quais os principais, e aí é colocado até pelos colegas aqui de trabalho da minha emissora, hoje no programa que está no ar agora aqui na Rádio Verdes Mares, quais os principais desafios que você chega para traçar aqui no clube, né? Primeiro, ficar entre os 10 colocados. Hoje o Ceará está trazendo um treinador como você, vencedor, mas numa colocação tão boa no campeonato, apesar das críticas do jogo, do time, em relação ao Guto, ao técnico anterior, mas 8ª colocação numa Série A de Campeonato Brasileiro para estar se comemorando, né? E o Ceará está trocando de treinador, está trazendo você. E os desafios é o seguinte, a minha pergunta, até caiu aqui que eu estou um pouco nervoso, Thiago. Recuperar alguns atletas, colocar o Ceará acima desse patamar, que hoje o vovô está, eu volto a repetir, 8ª colocação. Esses são os teus principais objetivos? O primeiro é que a instituição está sempre acima de qualquer profissional, né? Eu me sinto honrado de fazer parte da instituição nesse momento e me sinto pequeno em relação ao Ceará, muito pequeno, né? Venho humildemente aqui para tentar dar o máximo de contribuição possível, principalmente tentar manter essa boa campanha, né? Os números mostram, a tabela nos mostra, né? O objetivo do clube, por primeiro, sempre foi se manter, depois repetir e melhorar a campanha do ano passado, né, que foi uma campanha vitoriosa, né, tendo a oportunidade de disputar pela primeira vez uma competição internacional. Então eu venho com esse desafio, sim, né, que a gente possa dar continuidade, colaborar com os atletas, colaborar com o clube dentro do que a gente já vivenciou no futebol em outras equipes, através da experiência acumulada. Então contribuir, mas fazer parte dessa engrenagem, né? Não veio como principal responsável de nada, venho sim para ser mais um agente transformador, né, nesse clube que está crescendo. E aí penso, né, dentro dos questionamentos que tu me fez, que o principal desafio, sim, é tentarmos melhorar a campanha que foi feita com excelência no ano passado, mantendo o Ceará nesse momento de crescente. Tiago, boa noite. Júnior Marquezine, Rádio Jovem Pan News, Rádio Cidade AM 860. Aproveitando que o companheiro perguntou, o Ceará hoje está em 8º colocado. Naturalmente, quando a troca de treinadores, quando o time está lá na zona de rebaixamento ou perto dela, você chega no Ceará, o Ceará 8º colocado. Por conta dessa posição, te dá mais tranquilidade esse início de trabalho ou é indiferente para ti, Thiago? Boa noite e prazer conhecê-lo. Prazer é meu, boa noite. O futebol, a gente nunca está tranquilo, né? Independente da posição que ocupe, a gente está sempre pressionado pelo resultado. É a cultura do nosso futebol brasileiro, principalmente, né? Você falou da troca de treinador e, infelizmente, a troca de treinador, quando acontece, em qualquer circunstância, em qualquer clube, ela é uma derrota do futebol brasileiro, né? Porque existe uma responsabilidade do treinador, dos atletas, da direção, do torcedor, da imprensa.
todos são agentes que acabam potencializando as demissões, muitas vezes de maneira precoce em muitos lugares, né, porque a gente não tem a ideia de continuidade, às vezes entende que o resultado está muito acima dos processos e os clubes acabam entrando num círculo vicioso que muitas vezes não conseguem sair do mesmo lugar. Então, de maneira geral, é que a gente possa, né, ter a sabedoria de conduzir o que já temos, né, de maneira muito equilibrada, junto com a direção. Eu venho aqui né, com um contrato até final do ano que vem, para tentar colaborar da melhor maneira possível, né, que a gente possa dar continuidade junto à equipe principal, né, fazer uma interface com as categorias de formação também. Hoje o Ceará tem jogadores sendo convocados para a seleção de base, que é algo que tem que ser comemorado. Então, temos um processo já bem estabelecido e vamos contribuir da melhor maneira possível. Nada. Boa noite, Thiago Nunes. Eudes Viana, da Rádio Assunção AM 620. Estamos ao vivo para o programa Assunção Jogando Bola. Thiago, antes da sua chegada aqui a Porangabuçu, você comentou sobre um jogador, sobre o Ione Gonzalez, da possibilidade de comandá-lo aqui no Ceará. Um atleta que chegou no início da temporada, teve algumas oportunidades, mas não conseguiu se firmar ainda. Como você avalia essa oportunidade de treinar o Ione Gonzalez no Ceará, nesse restante de Série A de Campeonato Brasileiro? Obrigado, Thiago. O Ione, eu conheci ele jogando pelo Júnior Barranquilha, nos jogos finais da Copa Sul-Americana 2018, onde ele né, teve atuações destacadas. Depois reiterou, né, boas atuações jogando pelo Fluminense, fez muitos gols naquela temporada pelo Fluminense, e tive a oportunidade de trabalhar com ele rapidamente numa passagem no Corinthians, né. Ele, por questões legais e administrativas, acabou não permanecendo no clube. É um atleta que, comigo, sempre teve uma ótima postura profissional, sempre treinou, se dedicou, né, deu o seu máximo. E a exemplo de todos os demais atletas, né, a gente tem a ideia de oportunizar. Eu acredito muito na meritocracia, sabe? Acredito muito que é o próprio atleta que se escala. Eu não acredito em regras e protocolos pré-estabelecidos, cadeiras cativas, né? O atleta, hoje a gente fez o primeiro treino aqui, os caras se dedicaram muito, e é isso que eu vou tentar colher todo dia, né? Quem se dedicar mais, quem merecer mais, quem tiver, né, se adaptando melhor às ideias que a gente vem propondo, ele vai ter mais oportunidade de jogar. Então, se o Ione for esse jogador, ele vai ter oportunidade. Se ele não for, ele não vai ter oportunidade. Thiago, boa noite. Boa noite. Eduardo Trovão, do Futebolês. Uma questão que tem incomodado bastante o torcedor do Ceará, principalmente nessa parte final do trabalho do Guto, era em relação à apresentação mesmo, a qualidade do futebol apresentado dentro de campo. Qual é o estilo do Thiago? Porque o torcedor está muito chateado e considerando o Ceará um time muito atrás, está querendo ver o Ceará propondo também. Que estilo do Thiago? Claro que tem que haver um equilíbrio, não é uma ciência exata, todo jogo jogado da mesma forma, não é isso, mas como é que a gente vai ver o Ceará montado pelo Thiago? E já aproveitando também, você passou ali, brincou, né? Falou que aqui não é uma sala de coletiva, é uma sala de interrogatório. Como é que é essa história? Isso é uma brincadeira. Mas eu sou avesso a rótulos, né? E principalmente esses rótulos que estão cada vez mais estabelecidos de que um treinador é ofensivo, o outro é defensivo, né? Que você tem a obrigação de jogar, propondo o jogo todo jogo. Eu sou um profissional, né, com formação acadêmica, né, mais de 20 anos de vivência dentro do futebol, de formação e profissional, e sempre tive o cuidado de tentar explorar todos os momentos do jogo, né? Já treinei equipes onde eram extremamente defensivas e jogavam no contra-ataque, já treinei equipes que eram extremamente ofensivas e propõem o jogo dentro e fora de casa a qualquer custo. E vai muito da característica dos jogadores, das circunstâncias do adversário. Eu penso que o treinador ele deve ter a capacidade de saber transitar em todos os modelos de jogo, não só especificamente ser especializado em um, né? A gente, se enxergar o jogo como um jogo desportivo, ele tem várias facetas, né? O futebol, a gente, por até um certo romantismo, pensa que temos que atacar os 90 minutos, e não é assim, né? Os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma excelência em esporte, muitas vezes a torcida grita defesa, 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 porque valoriza também esse momento do jogo, né? E eu sei que a essência do futebol brasileiro é o futebol ofensivo, vistoso, plástico, mas uma competição que a gente tem tantos jogos, calendário com descanso cada vez mais apertado para os jogadores, a qualidade técnica cai,
né, as dificuldades de você conseguir ter uma continuidade num jogo mais técnico, com elencos menores, ela aumenta. Então, eu penso que a gente tem que tentar transitar em todas as ideias. Aproveitar defensivamente o que já se tem, que é uma equipe muito estruturada, com uma transição muito forte, jogadores com essa característica fisicamente muito potentes, e sim, né, tentar explorar no momento certo as capacidades técnicas de jogadores que têm exponencial para poder resolver o jogo, né, dentro de cada momento. Boa noite, Thiago. Eu sou o Danilo Queiroz, sou Boa do noite. Futebolês, assim como o Trovão. E queria te perguntar o seguinte: você parcialmente acabou, na sua explanação inicial, respondendo um pouco da minha pergunta. Mas como eu queria que você discorresse um pouco mais sobre isso, que me chamou a atenção que a direção do Ceará, assim que da tua contratação, disse, olha, foi uma situação muito rápida. A gente expôs, ali em 10 minutos estava definida a vinda do Thiago e a gente já estava em detalhes, né? E a gente sabe, por informações gerais, que não foi muito do futebol cearense, que outros clubes, em meio de temporada, tentaram te contratar e não conseguiram, né? E com o Ceará foi muito rápido, como eles disseram, você já disse até na explanação inicial. Por que foi tão rápido assim? O que te fez aceitar com essa velocidade e com essa facilidade a proposta do Ceará? O primeiro, pela característica dos jogadores. Eu acredito que essa característica dos atletas, jogadores que são potentes fisicamente, jogadores que têm capacidade de jogar em mais de uma posição, muitos deles, né? E também a performance que já vem apresentando nas últimas temporadas, me motivaram muito a treinar esse grupo. E falei isso para os atletas, acredito muito no potencial desse grupo. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo é que o Ceará está crescendo, né? A cada ano tem demonstrado crescimento, capacidade de também competir por títulos, não só competir por vagas, né? E me seduz esse tipo de desafio. É um desafio onde muitas vezes você pega um grupo com mais fome, com mais capacidade de resiliência, de se doar mais, de querer estar com mais aberto e mais receptivo à informação, né? E aí eu acredito muito no trabalho coletivo, onde o grupo está acima da individualidade, sabe? Então esse tipo de perfil de jogador e perfil de clube é que me atrai. E por isso sim, né, que eu aceitei prontamente, somado, lógico, com as informações externas da condução política do clube através, né, de uma estabilidade, através de um último trabalho do Guto, que foi mais de 1 ano e meio de trabalho. Isso aí dá confiança para que um treinador possa imaginar que ele possa ter uma longevidade também, e é o que eu vim buscar aqui no Ceará. Boa noite, Thiago. Boa noite. Tudo bem? Tudo prazer bem. estar falando com você. Eu sou Gerson Barbosa, da Rádio Povo CBN. Prazer, meu. A minha pergunta é sobre um ponto que você acabou de falar, específico, né? Você falou sobre jogadores que podem fazer mais de uma função. A gente tomou até o conhecimento que, curiosamente, você estava estudando no Ceará pouco antes, alguns dias antes de ter essa ligação, essa procura do Ceará para contar com o seu trabalho, né? Sobre especificamente jogadores que podem fazer mais de uma função, quem são esses jogadores aqui do Ceará, que você pode citar alguns exemplos, e qual que é a importância de um jogador que pode fazer mais de uma função no seu estilo de jogo? Eu penso que o futebol hoje, ele de maneira geral, o número de especialistas tem diminuindo, né? Então, o zagueiro central, aquele que só se rebatia a bola, né? O primeiro volante que só marca e entrega para o meia, camisa 10, armar o time. Então, esses especialistas estão cada vez mais raros dentro do esporte, do futebol, né? O futsal nos mostra isso. Eu, quando jogava futsal, quando era criança, se jogava com um pivô e com um fixo, e 2 alas que faziam, né, o jogo fluir. Hoje o futsal joga 4-0 o tempo todo, movimentações, né, onde todos são jogadores de futsal. E penso que o futebol tem caminhado na mesma lógica, onde você tem buscado jogadores que consigam tanto defender e atacar de maneira qualificada. Por exemplo, quando você enfrenta uma equipe que marca toda atrás da linha do meio-campo, os seus armadores acabam sendo os próprios zagueiros, né, porque são os jogadores que têm normalmente mais oportunidade de tocar a bola. E se os zagueiros não têm a condição de construção, você fica refém de uma bola longa, numa disputa de primeira e segunda bola, e o jogo se torna um pouco mais imprevisível. Estou exemplificando assim para tentar mostrar que o futebol e o esporte estão caminhando nesse sentido. Não é que a gente não vá jogar com os jogadores especialistas, mas o esporte tem caminhado para jogadores mais dinâmicos, mais híbridos, que consigam desempenhar mais funções, e de acordo com as circunstâncias do jogo, independente se ele é o ponta, se ele é o lateral, se ele é o volante, se ele é o meia, se adaptar ao que o jogo requer, que o jogo pede naquele momento, né? E eu, sim, estava estudando a equipe do Ceará, como todas as demais equipes do brasileiro,
né? Eu participei do início do Brasileiro trabalhando pelo Grêmio, inclusive enfrentamos o Ceará, né? Eu não pude estar presente, que estava com Covid naquela semana, foi um surto lá no clube naquele momento, mas já conhecia um pouco também, né, por ter estudado contra, acompanhando também na temporada passada, uma equipe que manteve uma base grande também, então, sem dúvida alguma, uma equipe que me atrai, né, por esse potencial de oportunidades. Boa noite, Thiago Nunes. Boa noite, presidente, Jorge, Eduardo Arruda. Boa noite a todos os torcedores alvinegros. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo ao Ceará Esporte Clube. Você tem muito sucesso com a camisa do Ceará. Thiago, você também tem uma característica muito forte, que também é trabalhar atletas novos, né? Novos atletas ali, vindo da base. E o Ceará tem um Sub-23, que é a equipe de aspirantes muito forte, líder do seu grupo, e também tem um Sub-20 também muito forte, e também no profissional tem atletas aí que, inclusive, Kelvin, Rick, são atletas titulares, que também jogam, são o 12º jogador nas partidas. Como é que você imagina utilizar esses atletas da base do Ceará? A base é o coração de qualquer clube, né? A base hoje ela não é uma questão, né, que se discute, ela é fundamental para a sobrevivência do futebol. Você precisa ter jogadores, né, que consigam reenergizar a equipe principal, não só no aspecto técnico, não só no aspecto desportivo, mas também financeiro, porque são jogadores que acabam, né, ajudando na saúde financeira do clube a se manter, a crescer, investir e reinvestir em estrutura. Então, é um ponto, para mim, de obrigação do treinador. Ter um olhar para a formação, ter um olhar para um projeto, como eu falei antes, que já tem jogadores, inclusive, convocados para a seleção, né, brasileira. Então, é um projeto que realmente está frutificando e nós temos a obrigação de acolher esses jogadores. Sobre a questão de jogar e oportunizar, é meritocracia. O atleta jovem ele tem que vir, se adaptar e merecer. Ele tem que superar na posição, no dia a dia de treino, e a hora que entrar para jogar, desempenhar. Né? Claro que às vezes vai errar mais, né? Tem que ter um pouco mais de paciência, achar o momento certo. Por muitas vezes eu coloquei jogadores jovens a jogar só em casa, em momentos, né, melhores para o jogador ir se ambientando. Então, cada jogador tem o seu tempo. Né? E a gente que tem o dia a dia acaba tentando diminuir o máximo a margem de erro. Porque da mesma maneira que o jogador ele aparece muito rápido, ele desaparece também muito rápido, porque uma partida ruim já é taxado, né, que não tem condição. Então nós temos que ter esses cuidados para que a gente possa preservar esse patrimônio do clube. Opa, Thiago, boa noite. Boa noite. Mário Kempis, do blog do Kempis, do TVC Esporte Clube. Eu tenho inúmeras perguntas. Se a gente puder esticar muito aqui, será um prazer imenso poder falar com você. O Ceará Tactics, que é um perfil no Twitter, ele é feito por um cidadão muito inteligente nessa parte tática, Landim Macedo, que fez várias explanações aqui sobre o seu trabalho. E ele eu queria tanto estar na coletiva para fazer essas perguntas a ele, eu disse, eu faço as perguntas. Então, assim, ele pegou seus times, tanto no Atlético, no Corinthians, no Grêmio, viu que você trabalha com 3 atrás na saída de bola, às vezes você puxa um volante, os laterais são os que fazem amplitude, você joga com 3 atacantes mais centralizados, com esses laterais mais abertos, fazendo amplitude, e um goleiro que sabe sair com os pés. Você vai utilizar esse modelo no Ceará? Existe uma diferença significativa entre posição e função, né? Se a gente pegar o desenho tático de uma equipe, né, a radiografia, numa visão aérea, por exemplo, a posição, às vezes, nos mostra um 4-4-2, um 4-2-3-1, um 3-4-3, mas a função ela varia muito de acordo com a questão do jogo, do andamento, de onde os espaços vão ser oportunizados para se tirar proveito do adversário. Quais são os jogadores que você tem que colocar em cada setor para as sociedades que acontecem dentro do campo. Então, você tem que ter um casamento entre lateral, meia, atacante, do mesmo setor, que tenha conexão, esses caras se encontrem dentro do campo e combinem. Então, muitas vezes você tem um lado que é mais forte defensivamente, ou um lado que é mais de construção e um mais de velocidade. Então, essas alternâncias elas vão variando muito de acordo com a situação que a gente vai encontrar no perfil do grupo e também do jogo e do adversário. Eu, nos 3 últimos trabalhos, dando do Atlético, Grêmio e Corinthians, a gente teve uma variabilidade grande de organizações, né? Então, eu não poderia resumir de maneira tão simples e pragmática, assim, que há um 3-4-3, né, com os laterais adiantados. Em alguns momentos, sim, já foi assim. Outros momentos foi um lateral por vez, outros momentos eram os pontas dando amplitude, os meias chegando. Então, a circunstância da função varia muito de acordo com o adversário, o momento do time e a característica dos jogadores, diferente da posição, que às vezes pode parecer a mesma. Thiago, boa noite. Boa noite. Boa noite, Eduardo, presidente, também Jorge. Sérgio Cavalcante, programa Futebol na Cidade.
E, Thiago, seja muito bem-vindo, que você tenha muito sucesso aqui no Ceará, no estado do Ceará. E a minha indagação é a seguinte, você falou em crescimento do Ceará, crescimento do clube. E eu fico aqui lembrando de um passado não muito distante, né? Que o Ceará almejava muito chegar nesse patamar onde chegou. E eu acho que isso deve ter pesado muito na sua decisão de vir treinar a equipe do Ceará, comandar. Mas, assim, nesse seu primeiro contato com o clube, com as dependências do clube, com a direção, com o presidente, com os jogadores, realmente te surpreendeu ou foi realmente aquele esperado na sua visão, já que você falou de crescimento e estrutura, realmente você ficou satisfeito com esse seu primeiro contato aqui com o clube? O principal patrimônio do Ceará, pela primeira impressão que tenho, né, e também conversando com outros profissionais que já haviam trabalhado aqui, profissionais que já conheciam a estrutura, né, que já haviam estado por aqui, são os seus colaboradores, são as pessoas que trabalham no dia a dia, profissionais da casa. Esse é o principal patrimônio, porque o recurso humano ele faz a roda girar, né, ele faz a estrutura funcionar. É uma estrutura hoje condizente, né, com a possibilidade de disputar vagas em competições internacionais, com possibilidade de disputar títulos, né, em competições nacionais, inclusive. Lógico que temos potencial de melhora, inclusive, né, o clube aí está em obras, né, constantemente. O presidente hoje, a gente fez um tour, hoje me mostrou uma quantidade imensa de obras que vem acontecendo para busca de melhorias constantes. Isso aí mostra, né, que o Ceará não está focado só em contratar o treinador, em contratar atletas e pagar salário, né, porque esse muitas vezes é um erro das instituições, investir o seu patrimônio em salário de atletas ou de treinador e está reinvestindo em estrutura. Então, essa combinação, né, dessa estrutura que tem crescido, tem potencial de melhora, mas somado com esse capital, né, capital humano, eu penso que é o caminho aí para que a gente possa manter essa margem de crescimento. Oi, Thiago. Boa noite. Caio Ricardo, TV Verdes Mares. Bem-vindo. Desejo boa sorte para você aí nesse novo desafio. Quando o nome do Thiago foi anunciado, né, amigos torcedores, imprensa também, lembra logo o Thiago Nunes do Atlético Paranaense, porque foi o trabalho que ele colocou assim no cenário nacional, né? Campeão da Sul-Americana, Copa do Brasil. Então, o melhor exemplo é esse, né? No Corinthians e no Grêmio, o trabalho não teve tanto sucesso. Você teve uma passagem rápida, né? Não teve uma continuidade. E eu te pergunto, creio que tenha sido o principal desafio foi ali no Atlético Paranaense, quando você saiu do Sub-20, depois do Aspirantes, né? Foi o momento chave assim da sua carreira, essa mudança de chave. E eu te pergunto, o que é que se assemelha assim, desse desafio com o Ceará, se tem alguma semelhança com aquele do Atlético Paranaense? Sabe que essa questão do sucesso, ela tem uma relação direta com a expectativa, né? Quando a expectativa é baixa, às vezes o pouco é muito. Então, essa questão, né, de ter vivido um momento maravilhoso no Atlético, né, com a conquista de 4 títulos, 5 finais e 4 títulos, foi algo extraordinário, mas que foi crescendo paulatinamente, foi acontecendo, né? Existia um planejamento institucional para que o clube crescesse, mas ninguém consegue controlar com exatidão quando uma geração de grandes jogadores vai se encontrar, né? Isso não é matematicamente calculado. A gente vai hoje ter 4, 5 jogadores exponenciais da base, somado com jogadores experientes que ainda têm fome, querem mostrar, querem provar, somado com um jogador que daqui a pouco é desconhecido, que vem de fora e encaixa. Então isso aí não tem tanto planejamento. O planejamento institucional de manter a equipe crescendo fez com que em algum momento isso acontecesse, sabe? Então talvez essa seja a maior semelhança, a busca por crescimento, né? E eu tenho tido, graças a Deus, a bênção e a sorte e a competência também de, mesmo com insucesso, né, insucesso do Corinthians, insucesso do Grêmio, disputar finais. Nos últimos 3 anos eu disputei 8 finais, sabe? E é um número para mim significativo, porque é tão difícil você chegar numa final. Com o Corinthians mesmo, a gente chegou na final do Campeonato Paulista, perdemos dos pênaltis para o Palmeiras, e o trabalho é taxado como, né, como ruim. Depois se viu, né, que as dificuldades eram muito maiores. O Grêmio, em 74 dias, o máximo que foi possível se conseguir foi um título do Campeonato Gaúcho, um título da Recopa Gaúcha, melhor campanha da primeira fase sul-americana e classificar o time para as oitavas da Copa do Brasil, né, além de mais de 20 casos de Covid e coisas que acabaram acontecendo por lá.
Não estava com Covid, né? Assim como mais 5 ou 6 titulares. Então, assim, a gente às vezes recorta, né, um fragmento num momento e torna aquilo a referência, né? E existem contextos, né, em cada momento, em cada circunstância, responsabilidade do treinador, sem dúvida alguma, né? Mas a similaridade passa por isso, né? Um clube que está crescendo, um treinador que tem, né, fome de desafios, que eu sou movido a busca por crescimento, a busca por colaborar, né? E me senti muito acolhido aqui, acarinhado, né? Essa é a palavra certa. E quando você está num ambiente que você é acarinhado e acolhido, você dá muito mais do que só o trabalho. Você dá o coração, dá a alma, né? E isso que eu vim entregar aqui para o Ceará. Tiago, mais uma vez, Del Luiz da Rádio Verde Mares. Beleza? Agora, Tiago, você pega um elenco, e aí a gente vai para o elenco mesmo do Ceará, um elenco que tem muita qualidade, né? Dizer que o elenco do Ceará não tem qualidade chega a ser até um absurdo, né? Mas alguns jogadores realmente não estão rendendo, né? A expectativa em cima de alguns jogadores pode estar até prejudicando também o rendimento desses atletas, né? Eu vou citar um aqui, o Vina, né? O Vinícius. O Vinícius, ano passado, fez um campeonato de excelência, né? Ficou até em uma lista do Tite para ser convocado para a seleção, de uma pré-lista. E ele não vem rendendo aquilo que se espera. Quem conhece o Vina, quem viu o Vina jogando ano passado aqui, sabe que ele não está rendendo. Como é que é o trabalho do Thiago em cima desses jogadores? Eu falo que você vai ter que te preocupar muito com o trabalho de campo, né? Fazer com que esse teu time jogue, que esse teu time seja propositivo também, mas o trabalho específico, e aí eu cito o Vina, que é, sem dúvida nenhuma, um cara que bem é titular em qualquer time dos 20 da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse especificamente desse jogador, o que fazer para recuperar esse atleta. Primeiro que ele é um atleta reconhecidamente com alto potencial técnico e capacidade de resolver o jogo. E os números dele desse ano, né, ele é um dos jogadores que tem mais capacidade de participar de momentos decisivos, né, tanto com assistências, com gols, passes, né, que antecedem a assistência. Ele é um cara que sempre que toca na bola, ele é decisivo. Então, esse tipo de atleta ele tem que estar sempre sendo potencializado, tocando muitas vezes na bola, participando, né, jogando em setores do campo onde ele pode dificultar mais a vida do adversário. E esse é o papel do treinador, colaborar nesse sentido, colocar ele em condições de que ele possa potencializar o máximo que ele tem. Tem uma parcela que é do próprio atleta, né, que quando ele consegue fazer um campeonato de excelência, como eu fiz ano passado, naturalmente ele é mais visado, ele é mais marcado, os adversários tomam mais cuidado em relação a ele, fazem marcações especiais, e ele tem que se redescobrir também nesse sentido, né? E a outra questão, né, é a questão do momento, de expectativa, né, que a expectativa é muito alta, então o próprio atleta traz uma cobrança às vezes maior do que precisa, e eu te afirmo que a mecânica coletiva tem que ajudar também, não é só o jogador por si só, mas a coletividade tem que estar afiada, né? Tanto que o próprio time ajude ele a potencializar a parte técnica, como ele também se doe, como tem se doado, para ajudar coletivamente a equipe em alguns outros momentos. Então, todos nós temos uma parcela de responsabilidade, assim com todos os atletas, mas especificamente o Vina, eu vejo ele com um cara com grande potencial, um cara que vai ser realmente importante para o Ceará, né, jogando ou entrando, mas eu vejo ele um cara com potencial de ser decisivo para o nosso time. Vou pedir a compreensão de vocês, o professor tem uma reunião, mas a gente vai abrir para mais 3 perguntas, tá bom? Tiago, dia 12 de setembro, o Ceará joga contra o Grêmio, e no início da temporada do Campeonato Brasileiro, você era o treinador do Grêmio. Até que ponto você pode colocar isso, facilitar a tua vida, o teu planejamento de jogo para essa partida dia 12 contra a equipe do Grêmio? O Ceará está 4 jogos sem vencer e conseguindo a vitória, a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Até que ponto isso pode facilitar, pelo que você conhece, o atual elenco da equipe do Grêmio? A gente conhece bastante da característica individual dos atletas que estão lá, trabalhamos com eles, né? A característica emocional também dos caras que estão lá. Foi um grupo que me acolheu muito bem, né? Publicamente, né? Aproveitar porque fui muito bem recebido por aqueles atletas. Mas o contexto coletivo hoje é outro, né? O Filipão está lá, né? Desenvolvendo seu trabalho com outras ideias, com outras escalações, com reforços que chegaram também, 3 ou 4 reforços de jogadores, né, que vieram para mudar também a característica daquela equipe. Então, ao mesmo tempo que ajuda para conhecer muito da individualidade, a gente vai ter que voltar a estudar os jogadores por ter esse novo formato coletivo, né? E é uma equipe também que, a exemplo do Ceará, que está hoje pressionado para buscar mais, ela está pressionada para sair da zona de rebaixamento.
E você sabe tão bem quanto eu que o segundo turno é um segundo turno muito mais duro que o primeiro, né? Porque todas as equipes estão disputando algo. Ou a conquista do título, a vaga na Libertadores ou na pré, Sul-Americana, né? Briga para fugir da zona da degola. Então está todo mundo pressionado nesse momento. Os jogos cada vez mais tomam uma característica de decisão. Então vai ser um jogo duríssimo, né? E a gente vai dar o máximo aí para estudar eles bem e tentar tirar proveito do que a gente puder fazer lá. Tiago, novamente eu, Viana, da Rádio Assunção AM 620. Volto a falar sobre um assunto que já até foi comentado aqui, mas analisando outro aspecto, o de aproveitamento para recuperar jogadores. O time sub-23 do Ceará tem essa característica, desde a temporada passada, quando foi fortalecido, quando foi investido mais nessa categoria, o Ceará tem essa característica de trazer jogadores que estavam no departamento médico e que precisam de uma minutagem maior. E isso foi feito com o Guto Ferreira. Eu queria saber se você tem também esse pensamento de aproveitar essa divisão para fazer com que esses jogadores ganhem essa minutagem, e também queria que você falasse sobre a comissão que o acompanhou aqui para o Ceará. Obrigado. Sim, tenho essa intenção, né? Nós temos a categoria sub-23 hoje recheada de atletas que fazem parte do grupo principal. Então já temos a relação diária com eles, né? O Daniel Zambujo, o Dadá, tem comandado essa equipe com maestria também. Temos, né, e trabalha no dia a dia do campo conosco também, é um assistente técnico direto. Então essa conexão está muito próxima e sim, vamos continuar fazendo, sem dúvida alguma. Sobre a comissão técnica, né, me acompanha nesse momento, né, o Evandro Fornari, o Kelly Guimarães e o Pedro Sotero, 3 assistentes técnicos que trabalham no campo, trabalham fora, com todos os departamentos. Também temos a chegada do professor André Volpe, preparador físico, né, contratado pelo clube. Também um profissional de alto gabarito, aí, com mais de 20 anos trabalhando no Internacional e outros clubes. Então, mais uma equipe aí para colaborar e se juntar ao grupo de profissionais que já tem o Ceará. Tiago, você já falou do grupo, do elenco, né? E até foi um dos motivos de você ter aceito, né, o convite do Ceará, que gostou muito. Mas até o final das inscrições sempre cabem reforços, e quem me diz isso é o presidente, o Robinson sempre me diz isso. Olha, até o último dia é algo possível. Você pensa nisso, pensa em reforços, e eu te pergunto principalmente pela celeridade que isso precisa ocorrer, né? Pois as inscrições acabam agora em setembro, no próximo dia 24. Como qualquer treinador, a gente sempre quer mais, né? O problema é fazer o homem abrir a carteira. Não, o grupo é competente, tem qualidade, é competitivo, né? Mas se houver a possibilidade de nós agregarmos mais qualidade ao grupo, sem dúvida, né? Vamos ver as possibilidades. Temos que ter cuidado, não é contratar por contratar, né? Tem que contratar jogadores que venham realmente para acrescentar qualidade, para aumentar a disputa interna pelas posições, né? A competitividade. Então, vamos discutir isso nos próximos dias. Se houver a possibilidade, sim. Mas, por acaso, também, se não vier nenhum atleta, eu penso que o grupo ele é competitivo e tem qualidade suficiente para atingir os objetivos que foram traçados. Caro torcedor, o nosso canal esportivo tem o apoio da Gráfica KP. Tudo em impressões e etiquetas tags para confecções, cartões e panfletos. Interessados? Fala com meu patrão Cleiton, na rua Desembargador Praxedes, número 895 no Montes. O telefone de contato é o 3491 4396. Atendemos de segunda a sexta. Caro torcedor do Fortaleza, Ceará e Ferroviário, aqui quem vos fala é Maurício Santos, repórter fotográfico e historiador de futebol, também conhecido como o rei dos pôsteres dos times campeões. Aos amigos tricolores e alvinegros interessados em adquirir um quadro com o pôster do clube do seu coração e expor na sua parede, nós somos a pessoa certa, pois temos todos os pôsteres do Fortaleza, Ceará e Ferroviário desde a sua origem e de qualquer time, principalmente das últimas conquistas, que são os pôsteres do Fortaleza, da Tríplice Coroa de campeão brasileiro da Série B 2018, do Cearense e do Nordestão 2019, do Ferroviário, campeão brasileiro da Série D 2018, do Ceará, bicampeão cearense 2017 e 2018 e do Nordestão invicto de 2015. Aos torcedores interessados por essas raridades, que são os pôsteres do Fortaleza, Ceará e Ferroviário e de qualquer time, você liga no
986162186, 986162186 e fala conosco, Maurício Santos. Esse número também é o nosso Zap e o nosso canal no YouTube e blog esportivo é Mal Retroposteres.